Olá pessoal, vamos para a correção da questão número 4. Antes, vamos fazer a planificação aqui do nosso cilindro, tá? Então, o cilindro, como vocês sabem, ele possui duas bases, superior e inferior, são duas bases circulares. E a área lateral, ela é formada por um retângulo. Como eu tirei para vocês aquele dia a embalagem da latinha de leite ninho, a embalagem que compunha a latinha de leite ninho, eu abri para vocês e aí vocês viram um retângulo. E aí eu estou apenas reprisando para vocês a planificação do cilindro, formado por dois círculos e um retângulo. Prontinho? Agora, tendo uma ideia básica, o que seria o tronco de cone? Primeiro, olhando à sua esquerda, você tem um cone. Aí eu corto esse cone com um plano. E ao cortar esse cone bem nessa posição, aí eu tenho duas partes do meu cone. Veja que eu tenho um conezinho em cima, chapeuzinho de aniversário, e a parte de baixo que sobrou é chamada de tronco de cone, tá? Como se fosse o tronco de uma árvore que você corta e a parte de baixo é o seu tronco. A parte de cima é o conezinho. Veja que se assemelha muito a um abajur. Eu não sei quantos de vocês têm abajur em casa, mas esse se assemelha bastante, tá? Então, o tronco de cone nada mais é que o cone que não termina. Você tem essa parte azul que você recorta e a parte branca que terminaria o cone, você não tem. E aí, ao abrir esse entorno, você acha essa figura planificada. Essa curvatura é a planificação do tronco de cone. E aí, com base nessa conversa, vamos só dar uma olhadinha como é que fica a questão número 4, que é a questão do Enem. Para divulgar sua marca, uma empresa produziu um porta-canetas de brinde, na forma de sólido composto por cilindro e um tronco de cone, como mostra a figura. Pega um cilindro e em cima, como o chapeuzinho dele, coloquei um tronco de cone. E o Enem continua. Para recobrir toda a superfície lateral do brinde, essa empresa encomendará um adesivo na forma planificada dessa superfície. Eles querem embrulhar para presente todo o nosso sólido, todo o nosso brinde. Que formato terá esse adesivo? Então, o nosso papel presente, de acordo com o Enem, vai ter qual formato? E aí, olha aí no seu caderno, olha aí na sua Xerox, na sua impressão, as alternativas. E a alternativa correta dessa questão de 2017 do Enem é a letra B de bola, tá bom? Letra B de bola. Por quê? Agora a gente tem uma noção, a gente sabe que a superfície lateral de um cilindro corresponde à superfície de um retângulo. Isso de aulas passadas. Quando eu tirei o rótulo da latinha de leite ninho, você viu que a lateral, o rótulo, era um retângulo. E eu comentei rapidamente, para a gente ter uma ideia, que a superfície lateral de um cone, de um tronco de cone, é um setor circular. Podemos então concluir que a resposta correta é a letra B de bola. O retângulo em um setor circular representando o tronco de cone. Prontinho. Vamos para a questão número 5. A figura abaixo representa o tanque de combustível de certa marca de caminhão a diesel. Então está aqui o tanque de combustível, hein? Vamos dar para ver que tem a forma de um cilindro. Sabendo que esse veículo faz em média 3 km por litro, vou colocar aqui nas minhas anotações, 3 km por litro, a cada 1 litro, 3 km que ele percorre. Observando o marcador de combustível, no início e no final de uma viagem, quantos quilômetros percorreu esse caminhão? Quantos quilômetros esse caminhão percorreu?
E ele manda a gente utilizar o valor de π aproximadamente 3. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha nesse cilindro aqui. Esse cilindro tem diâmetro, é o tanque do caminhão para colocar combustível. E tem diâmetro 0,6, eu vou anotar, metros, e o que seria a altura, 1,5 metros. Cilindro, diâmetro 0,6 e altura 1,5 metros. Ah, mas espera aí, esse tanque de combustível tem diâmetro 0,6, significa que o raio é a metade, sempre a metade do diâmetro, 0,3 metros. O exercício quer saber quantos quilômetros esse caminhão percorreu. Pessoal, dá uma olhadinha no desenho. No início da viagem, ele tinha 1, 2, 3, 4 partes de um total de 5 do tanque. O tanque foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes e ele está com 4 dessas partes com gasolina. Quase cheio, né? 4/5. Olha o final da viagem. Só uma parte ficou faltando para ser consumida no final da viagem. Ou seja, durante essa viagem, ele consumiu 1, 2, 3. 3/5 do tanque. 1, 2, 3. Ele consumiu 3 partes de um total de 5. Mas a primeira coisa que eu quero que você calcule é quantos litros cabe nesse tanque cilíndrico? Qual é o volume total desse tanque? Depois a gente se preocupa em saber quantos quilômetros ele percorreu. Preocupe-se em descobrir primeiro qual é o volume total do tanque. Aqui estão as informações e como é cilíndrico o formato, é área da base, πr ao quadrado, que é a área do círculo, vezes a altura. É o volume do cilindro. Então aqui eu vou escrever volume total que cabe dentro do nosso tanque de combustível. O valor de π ele mandou eu usar 3, né? Então vai lá, 3. O valor do raio é 0,3 metros, é a metade do diâmetro, 0,3 ao quadrado. Vezes a altura, e a altura do cilindro ele deu, é 1,5 metros. Faça o cálculo e descubra que o volume total vai ser 3 vezes 0,3 ao quadrado, é 0,3 vezes 0,3. 2 casas após a vírgula, 0,09. Vezes 1,5 e o volume total do nosso tanque vai ser de 0,405 metros cúbicos, porque a área da base eu acho em metros quadrados, na hora que eu elevo o raio ao quadrado. A área da base, metros quadrados, vezes a altura em metros, dá metros cúbicos. Mas veja que o exercício do Enem falou que o consumo do nosso caminhão é de 3 quilômetros por litro. A cada 1 litro ele percorre 3 quilômetros. Transforme metros cúbicos em litros. Para transformar metros cúbicos em litros, basta multiplicar por 1000. E aí você vai ter 405 litros. Preciso que você se lembre dessa tabelinha. Cúbicos, porque se trata de volume. E se você quer a resposta em litros, você precisa chegar nos decímetros cúbicos. Metros cúbicos para decímetros cúbicos, anda para a direita, é seu braço mais forte, você multiplica. Se eu andasse para a esquerda, eu iria dividir. Como o expoente é 3, cada casa que eu ando para a direita, eu multiplico por 1000. Então, metros cúbicos para litros, que é o decímetros cúbicos, eu multiplico por 1000. Aí eu transformo metros cúbicos em litros. Agora, um detalhe que eu falei para vocês. O nosso caminhão, no final da viagem, eu percebi no desenho
que ele consumiu 3/5, lembra que eu falei? 3/5 do volume do tanque. Então, 3/5 do volume do tanque. É 3/5 de quantos litros? 405 litros. Então, 3/5, o di na matemática é multiplicação, e aí você vai fazer 405 dividido por 5 dá 81, 3 vezes 81, que você encontra 243 litros, ou seja, no início da viagem eu tinha 4 partes de 5. E no final da viagem eu só tinha uma parte do tanque, uma de 5. Então nós consumimos 1, 2, 3/5 do tanque. 3/5 do tanque, é 3/5 de 405 litros. Foi isso que eu fiz. Então a resposta é essa? Não, o exercício não queria saber quantos litros foram consumidos durante a viagem. Ele queria saber quantos quilômetros você rodou. 3 quilômetros para cada litro. Mas nós não consumimos um único litro, nós consumimos 243 litros para a viagem. Então é 3 vezes 243, que você vai achar 729 quilômetros. Se você quisesse, você faria uma regrinha de 3, tá bom? A cada 1 litro você percorre 3 quilômetros, mas eu gastei 243 litros. Nós teremos quantos quilômetros? Se você quiser fazer a regrinha de 3, faça. Vai chegar nos 729 quilômetros rodados durante a viagem. Prontinho? Essa é a questão 5, lista sobre cilindros. Obrigado, até mais.